mensagem no seu espírito em nome de Jesus. O texto que nós lemos fala da igreja aqui já na sua gênese, no seu início, começa com base em perseguição. A igreja vive um grande avivamento, a promessa do Pai se cumpre, o que Jesus disse 10 dias depois dele ser assunto aos céus, se cumpre. Atos 2, cumprimento direto de profecia, principalmente de Joel capítulo 2, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e aquilo se cumpre em Atos capítulo 2. Logo depois, Pedro, juntamente com os apóstolos, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta, prega a palavra, e 3.000 pessoas são acrescentadas num só dia à igreja do Senhor. Uau! Isso para mim é avivamento. Mas eu creio que existe algo ainda muito maior para acontecer em todas as nações da terra. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. E a igreja, ela vai nascendo e se desenvolvendo. E certo dia, não muito tempo depois, provavelmente uma semana, 2 semanas depois disso, Pedro e João vão ao templo, a oração da hora nona, a oração das 3 da tarde, e quando eles estão entrando no pórtico de Salomão, na porta chamada Formosa, eles veem um morador em situação de rua, para falar no nosso português, uma pessoa em situação de rua, paralítico, sentado à porta pedindo esmola. Pedro fita os olhos nele e diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, fica de pé e seja curado. E aquele que era paralítico, ele fica de pé, e não só fica de pé, ele começa a saltar e a dar glórias a Deus. O povo fica maravilhado com aquilo, como pode aquele homem de 40 anos de idade, que aponta para uma geração mendigando, uma geração à porta do templo, a porta chamada Formosa, mas que de Formosa nada tinha, porque a religião não se importa com aquilo, a religião passa ao largo, a religião está preocupada simplesmente com suas realizações, os seus cultos e os seus templos. Mas Pedro e João, discípulos do Senhor, olham para aquele homem que há anos estava ali e falam: fica de pé e anda em nome de Jesus. Aquela cura milagrosa, ela causa um alvoroço na cidade, os homens querem ver, e Pedro, cheio do Espírito Santo, mais uma vez, se levanta e prega. E quando ele está pregando, o que acontece? Mais 2.000 pessoas se convertem. Em pouco menos de um mês, a igreja já tinha 5.000 membros. Irmãos, que loucura! Eu estou lutando para dar conta de 500, já é difícil. Imagina 5.000 em um mês, né? Então, a gente está lá. Pedro continua a pregar e continua a dizer, e aí de repente eles são levados ao Sinédrio, e ali estão Anás, Caifás e muitos outros dos principais sacerdotes estão ali e passam a interrogá-los e pedem para eles não dizer no nome. Eles falam: fiquem sabendo que é no nome de Jesus, o qual vocês mataram, que esse homem foi curado, e nós não podemos parar de falar no nome de Jesus, porque é por causa do nome de Jesus que esse homem foi curado, e em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Jesus Cristo. E eles ordenam que eles saiam. Irmãos, Jesus tinha sido morto, a situação estava piorando em Jerusalém, a coisa estava ficando mais complicada. E qual é a atitude de Pedro e João? Creio eu que é diferente. A atitude seria diferente da atitude da grande maioria
dos evangélicos dessa nação. Porque a atitude de Pedro e João não é fugir, meter o pé, como a gente joga aqui. A atitude de Pedro e João é voltar para a igreja. A primeira atitude de Pedro e João é voltar para os irmãos, é entrar no lugar alegres por terem sido perseguidos por causa do nome de Jesus. Isso me lembra de uma exortação do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 12. Paulo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Alegrem-se na esperança, porque a esperança para nós não é o sistema político brasileiro, não é o sistema econômico mundial, não é o novo emprego que você está esperando, não é a porta do concurso, a porta do casamento, a porta da casa própria, ou a porta da esperança. Vamos abrir a porta da esperança, assim precisamos. Isso é o meu tempo, tá? O tempo de alguns irmãos também. Quem lembra da porta da esperança? A esperança que nós temos é no Cristo, é na ressurreição, é naquilo que Ele prometeu que iria cumprir. É nessa esperança que eu estou alegre. É essa esperança que faz com que irmãos que estão no campo de concentração, que podem ser mortos a qualquer momento, sejam alegres, porque eles foram achados dignos de padecer perseguição por causa de Cristo. E o que eles esperam não é a tristeza pela morte, mas é a alegria da ressurreição. Porque ainda um pouco de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé, como diz a palavra de Deus. E porque naquele dia em que o diabo pensa que está ganhando alguma coisa, mas naquele dia, quando ele ouvir ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós estivermos vivos, como num piscar de olhos, seremos transformados, nossa realidade mortal em imortalidade, nossa realidade limitada em ilimitação. E é nesse dia que se dirá: onde está, ó morte, a tua vitória? Pensa, o que é ouvir na eternidade esse cântico? Porque quando um algoz ao Evangelho, ele diz: vencemos, matamos mais um crente, vencemos, matamos mais um. Quando aqueles perseguidores na Coreia há 100 anos estavam enterrando uma família de missionários, estavam dizendo: nós vencemos. Aquele testemunho daquela família cantando enquanto estavam sendo enterrados vivos impactou os soldados que creram no Evangelho, e mais irmãos creram no Evangelho, e hoje a Coreia do Sul tem uma das maiores igrejas do mundo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E qual é a vitória, irmão? Não é a irmã Vitória, não é a vitória do seu time, não é a vitória de você conquistar algo, mas a maior vitória é a vitória da ressurreição. Glória a Deus! Que nós esperamos naquele dia, quando a morte vai morrer. O último inimigo a ser vencido será morto, a morte. E quando nós estivermos com Ele para sempre,
não haverá mais choro, nem lágrimas, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a esperança que eu e você temos. É essa a esperança que nos move. E é essa a esperança que quando os caras veem Jesus ressurreto, quando eles veem o que viram, eles não podem ficar mais da mesma maneira. Eles precisam falar e pregar. E cheios do Espírito Santo, eles são cheios do dínamos, eles são cheios do poder do Espírito Santo, não para se babarem de dar glória, não para falarem tantas coisas, mas para testemunharem que Jesus Cristo morreu na cruz, mas que ressuscitou o terceiro dia, que apareceu a mais de 500 irmãos e que por fim Ele subiu aos céus, mas que Ele voltará um dia. É essa convicção que mesmo frente à morte, há uma R15 na sua cabeça, há uma realidade de irmãos sendo degolados, nós nos alegramos porque nós temos a convicção da esperança. Aleluia. Vocês acham que vocês vão me deixar triste por me matar? Eu não temo a morte. Sabe qual é a morte que você tem que temer? A segunda morte. Ih, dá panos para manga. Depois você lê Apocalipse, você vai entender o que eu estou falando. É essa morte que você tem que temer. Não a morte do nosso corpo. Jesus disse: não temam aqueles que podem matar o corpo. Temam aquele que tem poder para lançar no inferno. É essa morte que temos que temer. Porque o que é a nossa vida? Hein? Mas que tal aproveitá-la? Como João, um garoto. Provavelmente João aqui era um garoto de 18, 20 anos de idade. Junto com Pedro, experimentando isso. Os sacerdotes mandaram matar, crucificar Jesus. Podiam mandar crucificar eles também. Só chegar os romanos, só chegar em Pilatos. Eles diziam: tem mais essa turma aqui que está dando problema. Crucifica eles também. Mas eles saem daquele lugar alegres, na esperança. E diante das ameaças e da iminente perseguição da igreja, se posicionam de maneira corajosa e perseverante. E é isso que eu quero dizer para a igreja em Itaboraí. Se posiciona de maneira corajosa e perseverante. Que tipo de gente nós queremos ser nos últimos dias? Em primeiro lugar, queremos ser cristãos, de fato. Gente, em primeiro lugar, que não desiste da igreja. Pedro e João não desistiram, apesar do medo e do perigo. Eles saem daquele lugar de perseguição. E você leu comigo o versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos. E lhes contaram tudo o que havia acontecido. E testemunharam daquilo que aconteceu naquele inquérito, onde eles poderiam permanecer presos. Talvez muitos de nós teriam fugido, teriam corrido. Talvez muitos correram para salvar a sua vida. Paulo teve que passar por isso. Demas me abandonou amando o presente século. Correu. João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, abandonou Paulo no meio do caminho, e Barnabé, seu tio. Pessoas abandonam lá. E você? Você abandona o barco na primeira vez que você é contrariado?
ou exortado, ou quando alguém peca contra você, ou quando o seu pastor não estiver muito bem, e passar e de repente não der a paz do Senhor para você. Você é aquele tipo de crente, crente burro, bicudinho. O pastor não falou comigo. Que tipo de crente que você é? Esses caras podiam morrer. Mas ao invés de voltar para Galiléia, ou Pedro voltar a pescar, ele já tinha entendido o recado de Jesus. Ele continua em Jerusalém, ele volta para a igreja, para os irmãos, para animar os irmãos pelas cadeias que eles tinham passado, porque passaram uma noite presos, sim. Uma noite. Você continuaria sendo igreja? Tem muita gente que por muito pouco. Talvez aqui existam pessoas que por muito menos. Esse negócio de igreja não é para mim, não. Preparem-se, porque o cinto vai apertar um pouquinho nos próximos dias. E eu creio que o Senhor vai dar uma peneirada na igreja. Eu creio, irmãos. Vai apertar um pouquinho. E a gente vai ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aleluia! Amém? Que tipo de gente nós somos? Que tipo de gente nós queremos ser nos últimos dias? Cristãos que se unem para recorrer a Deus. Gente que se une para buscar a presença de Deus. Não gente que fica nas redes sociais alarmando, vociferando, falando um monte de besteira. Ou a mínima coisa já vai lá para a internet para dizer. A gente que entra não só no secreto, mas que entra na congregação e se reúne com os irmãos, como esses irmãos se reuniram, ouvindo isto unânimes. Presta atenção, a gente está falando de unidade, né? Ouvindo isso unânimes, levantaram a voz e clamaram. No meio das dores e da perseguição, você corre para a rede social para dizer? Ou você corre para orar nas regiões celestiais? A nossa manifestação, biblicamente falando, nós não fomos chamados para nos manifestar nas redes sociais. Nós fomos chamados para nos manifestar nas regiões celestiais. Nós temos uma arma que nós não usamos direito, a oração. A igreja brasileira ora muito pouco. Isso faz os irmãos do Oriente, da Coreia, da China, olharem para nós e falar: cara, por que vocês não oram? Entende? Nós precisamos subir o nível de oração. Igreja de Itaboraí, nós precisamos orar mais. Igreja que se junta para recorrer a Deus. A pressão vem, se reúna para orar. O governo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Fecha a sua boca. Para de ficar de bobeira na rede social. Reúne com os irmãos, põe o joelho no pó e ora. Senhor, a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo teu nome, pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados e dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós clamamos a ti. É isso que nós somos chamados a clamar. É nesse lugar que nós somos chamados a nos manifestar.
cada esquina, em cada comentário, em cada post. Amém? Amém. Aleluia. O Espírito do Senhor está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Gente que reconhece a soberania de Deus, que o propósito eterno de Deus. Senhor, Tu és soberano. A pandemia veio para nos provar mais uma vez que Deus segue soberano e no controle de todas as coisas. Sabe? Mas nós não reconhecemos tanto isso. Deus segue soberano. Senhor, Tu continuas no trono. Senhor, nós reconhecemos isso. Porque de fato, nesta cidade, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o Teu santo servo Jesus, a quem nos diz, para fazerem tudo o que a Tua mão e o Teu propósito pré-determinaram. Deus não perde o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua igreja, nem das nações da terra. A nação faz isso contra o Evangelho, a nação faz isso, tem essa perseguição. Salmo 2 diz: o Senhor olha do seu trono e se ri das nações. Porque os reis da terra acham que governam alguma coisa, mas vai ter um dia em que o Rei dos Reis virá montado no seu cavalo branco, saltando sobre os montes, e tomará o reino de todos os reis da terra. Todo olho o verá, mas também todo joelho se dobrará, mas também toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o Rei dos Reis. Absurdo Xi Jinping, absurdo o ditador tal, absurdo o ditador tal, absurdo o que esses caras estão fazendo. Ei, o Senhor olha para esses reis da terra e se ri deles. Porque o tempo está pré-determinado pelo Pai. Ele virá e tomará o reino de todos eles. E todos eles, o pior deles, imagina o pior deles, cairá de joelhos, olhará para aquele que é o Rei do Universo e dirá: você é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores. Todos eles reconhecerão o governo do Messias. Hein? Então por que a gente fica apavorado? A igreja se reúne para reconhecer a grandeza de Deus. Isaías 40, depois você leia: quão majestoso é o teu nome em toda a terra, Senhor, quão alto é o teu nome, não há ninguém que seja maior do que o nome do Senhor. Ele está acima de tudo e de todos, Ele está acima de todo o universo. Hein? Deus, sabia de uma coisa? Deus não está no universo, é o universo que está nele. Deus não está na eternidade, é a eternidade que está nele. Antes de todas as coisas, Ele é. Não há
Nada neste universo criado que seja maior do que o Senhor. Você está entendendo o tamanho do seu Deus? Aleluia. E por que a gente fica apavorado? Irmãos, não estranheis, é o fogo que se levanta contra vocês como se coisa grandiosa fosse. Porque é necessário que sejamos por um tempo contristados por muitas perseguições, porque elas vão produzir uma glória acima de toda comparação em nós. É nisso que nós esperamos. Nós esperamos pelo Cristo vitorioso. Atos capítulo 3, versículo 21. Convém que os céus o retenham até o tempo de consumação de todas as coisas. Agora Ele está retendo. Isaías 42 fala, por muito tempo eu estou me calando. Deus está vendo, Deus está olhando. O guarda de Israel não tosqueneja, nem dormita. Sabe o que significa aquilo dali? Ele não tem pálpebras nos olhos. Ele está olhando, ele está observando, ele está considerando. E ele está olhando também para a sua igreja, que está intercedendo. Um dia a taça estará cheia e a sua ira será derramada sobre toda essa terra, e todos reconhecerão que Ele é o Senhor. Mas quando Ele vier, Ele vai dizer: por muito tempo eu me calei, mas agora eu virei como um rei vitorioso, eu virei gritando, eu virei bramando, rugindo como um leão sobre toda a terra. Não mais um cordeiro, mas agora um leão vitorioso vindo, aquele que com o sopro de sua boca destruirá o inimigo. Glória a Deus. Você já parou para pensar nisso? Se existe algum rei na terra mais poderoso do que o rei do universo? Então, descanse na soberania dele. Por fim, irmãos, que tipo de gente o Senhor quer? Que tipo de cristão Ele quer para a última hora? Gente que anuncia com ousadia e intrepidez a palavra do Senhor, e que tem expectativa no sobrenatural. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciam a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha, Senhor, nos dá ousadia para anunciarmos com intrepidez o teu evangelho por aí. Mas não somente com as nossas palavras, com a nossa vida, com o nosso caráter, com o nosso testemunho, com aquilo que somos, com aquilo que temos. Nos dê ousadia para pregar o Evangelho nas nações, nos dê ousadia para pregar o Evangelho entre os espanhóis, nos dê ousadia para pregar o Evangelho nos países fechados ao Evangelho. Mas não somente isso, faça isso, Senhor, enquanto estendes a sua mão para realizar milagres, prodígios, sinais, maravilhas no meio do teu povo. Porque na última hora, irmãos, eu creio nisso, que nesses últimos dias nossas ações vão falar muito mais do que as nossas palavras, mas as ações milagrosas do Espírito Santo vão ser espalhadas por toda a terra. A gente não vai entender, mas nós vamos ver um derramar do Espírito Santo tão grande sobre toda a terra. Nós vamos ver um derramar do Espírito Santo tão grande, porque essa é a promessa. Nós vamos ver jovens, nossas crianças, jovens, adolescentes, crianças tão cheias do Espírito Santo, que vão estender as mãos, vão orar, e pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas, milagres, prodígios e sinais acontecerão nos últimos dias. O Senhor vai confundir os sábios na sua sabedoria, entre aspas. O Senhor vai confundir os governantes. O Senhor
porque o menorzinho será aquele que valerá por 1000 e que estenderá as mãos e pessoas serão salvas, curadas, libertas. Coisas estrondosas vão acontecer no nosso meio, e é por isso que eu e você somos chamados a orar, porque a oração é o combustível para isso. A oração é o azeite sendo produzido. O óleo, para ser produzido, precisa pressionar a fruta, a oliva. E o que o Senhor está produzindo em nós nesses últimos dias é pressionar os frutos dessa oliveira que somos nós, para que nós possamos gerar mais azeite. Então deixa Ele produzir isso em você, irmão, porque quanto mais azeite, mais unção do Espírito Santo. Quanto mais unção do Espírito Santo, mais manifestação de sinais, prodígios, maravilhas no meio do povo. Um paralítico curado gerou tudo isso aqui. Um paralítico curado gerou 2.000 homens. Imagine 2.000 paralíticos curados no mundo inteiro. O que não poderá acontecer? Existe alguma diferença entre eu, você e os apóstolos, Pedro e João, que curaram aquele paralítico? Nós servimos o mesmo Deus ou é diferente o Deus? Nós cremos no mesmo Jesus ou é diferente o nosso Jesus do Jesus dele? O que falta em nós? Quando eles terminaram de orar, fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Aleluia. Sabe o que tinha neles e que falta em nós? Antes da gente ler o versículo 31, escute isso aqui. O que tinha neles e o que falta na igreja, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, lá em Deodoro. Sabe o que falta em nós? Isso aqui, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Era o coração dessa multidão. 5.000 pessoas, meu irmão. 5.000 pessoas tinham o mesmo coração. Eu gasto a minha vida, oro, trabalho, batalho, final do ano eu pifei, estafei. Em janeiro fui diagnosticado com burnout, o médico me afastou. Pastoreando 500 pessoas, irmãos, que não têm o mesmo coração.
crentes nós temos em Itaboraí. Que coisa linda, pastor Fábio, com os irmãos aqui dessa manhã. Que coisa linda, podemos ser um só no coração, mas imagina se Itaboraí se juntasse. Todos os pastores, todos os irmãos de joelhos dobrassem os seus joelhos e falassem: Senhor, muda a sorte da nossa cidade. Estende suas mãos sobre a nossa cidade, Senhor, quebrando o nosso coração, Senhor. Pastor, qual é a tua necessidade da tua congregação da vida? Essa semana a nossa igreja vai suprir a necessidade da sua congregação. Isso é um só coração, irmãos. Não gente que briga por posição, por cargo, por título, por aparecer. Não pela igreja melhor, a igreja assim, a igreja assim. Pastor, que isso pode acontecer em Itaboraí? Será que é possível? Se você olhar para a circunstância, talvez não. Mas por que não começa por você? Aleluia. Por que não começa conosco? Por que não começa conosco? Nós nos quebrantarmos, sabe, dos maiores avivamentos do século XX. Um dos maiores avivamentos do século XX começou com um adolescente, um jovem, orando, que orou 13 anos por um avivamento, e que por fim ele orava: Senhor, a sua oração é: Senhor, quebra-nos, Senhor, quebra-nos, Senhor, quebra-nos, Senhor, quebra-nos. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre todo o país de Gales e se viveu um dos maiores avivamentos do século XX. Um adolescente chamado Evan Roberts orou junto com os irmãos. Acabou o crime na cidade, a cadeia ficou vazia, o fórum ficou sem assistência, porque não existia mais briga, não existia mais crime. Deus curou, Deus restaurou, Deus libertou. Um avivamento que varreu a nação, varreu o Reino Unido. Irmãos, motivados por esse avivamento, foram morar na Rua Azusa. O Espírito foi derramado, irmãos, 1906. E é ali que começa. 1904, depois 1906, começa o que chamamos de século do Espírito Santo, o avivamento pentecostal, que varre todo o globo terrestre e que chega no Brasil. Um adolescente orou: Senhor, quebra-nos, Senhor, quebra-nos. E dirá se vocês se juntarem para orar, irmãos. Sabe quando que Jesus vai voltar? O dia e a hora ninguém sabe, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: Efésios capítulo 4 diz que a igreja vai amadurecer até que todos cheguem à unidade plena do corpo. É isso que Jesus quer de nós. A minha oração, me desculpe, meu irmão, mas a minha oração nesses dias tem sido contrária a muitos irmãos no Brasil. A minha oração é: Senhor, refina-nos como ouro, mesmo que seja por meio da perseguição. Se o Senhor quiser, pode enviar perseguição no Brasil, porque assim nós seremos mais unidos, assim oraremos mais, e assim o Senhor verá se cumprir a palavra profética sobre o Brasil. Há 40 anos foi profetizado: Brasil, celeiro de missões mundiais.
por favor, pastor Fábio. Pode, por favor, vir aqui. Olha qual é o resultado da oração. E eu creio que isso pode acontecer aqui e agora. Eu creio que isso pode acontecer hoje, domingo, em todas as igrejas de Itaboraí. Olha o que diz o versículo 30. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Pega a mão do seu irmão que está do seu lado, Senhor. Nós vamos orar por isso. E nós vamos orar por isso em unidade. Nós queremos, Senhor, nos colocar na brecha aqui como pastores, pela tua igreja em Itaboraí, pela tua igreja no Rio de Janeiro. Aqui não há bandeira nem cor denominacional. Aqui há um coração com o Senhor. Um coração que queima pelo Senhor. Nós queremos clamar para que o Senhor estenda suas mãos sobre nós aqui reunidos. Para que o Senhor estenda suas
visão do sobrenatural, não consegue permanecer o mesmo. Anos e anos um paralítico esperando por uma esmola. Uma geração clama por uma esmola. 40 anos clamando por uma esmola. Vem alguém e restaura a vida. Só quem é cheio do Espírito Santo pode dizer: eu não tenho algo para te dar. Eu não quero só fazer cócegas no teu emocional, no teu coração, mas eu tenho algo que pode transformar a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. É isso que nós precisamos. Chega de esmola, igreja. Chega. É hora de liberar o Espírito sobre todos. É hora de liberar o Espírito Santo, de compartilhar. Vocês já estão cheios. Agora compartilhem. O que tenho, eu te dou. Diga isso para essa geração. O que tenho, eu te dou. O que de graça recebi, de graça eu te dou. Diga isso para essa geração, Itaboraí. E nós veremos um avivamento sendo derramado sobre essa terra. Eu declaro em nome do Senhor Jesus sobre os céus desta cidade. Senhor, uma unidade sobrenatural. Converta o coração de pastores a outros pastores. Derrube os muros que nos separam, as bandeiras que nos separam sejam derrubadas, as placas que nos separam sejam derrubadas, e que o nome de Jesus seja levantado em Itaboraí, e que essa geração conheça uma igreja cheia do Espírito Santo. No nome de Jesus, eu te abençoo, Itaboraí. Venha o Espírito Santo sobre essa terra e transforme cada canto desta cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode dizer amém. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. 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 Ainda nesse mover, querido, não saia da presença do Espírito Santo. Falta uma coisa ainda. Salvação nesta casa. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, querido. Você que foi tocado por essa palavra e deseja fazer parte do corpo de Cristo, entregar sua vida,
Eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui para nós orarmos com você. Levanta a tua mão onde você está aí, que o irmão aí vai buscar você. E mais do que isso, preste atenção, queridos. Eu sempre falo que é um momento bem difícil de uma reunião. Talvez você está desviado. Talvez você esteja desigrejado, quem sabe. Talvez você não esteja nem desviado, mas esteja, quem sabe, desigrejado. E você de verdade, dessa vez, você quer voltar para os caminhos do Senhor. Vem aqui, sai do seu lugar, querido. Se você está com esse peso no seu coração, vem aqui renovar a sua aliança com o Senhor Jesus. Vem aqui. Olha aqui uma senhora aqui, ó. Aleluia. Amém.